Boa noite, boa noite. Consegue me ouvir? Vamos dar início então ao nosso encontro de hoje. Uma honra e um prazer estar aqui novamente para nossa conversa, nosso bate-papo, nossa instrução sobre o Evangelho redivivo do nosso Mestre Cristo Jesus. E para tanto, vamos dando início com a leitura do livro Sinal Verde, escrito por Francisco Xavier, pelo Espírito André Luiz, o capítulo 21, Assuntos de Tempo. Começa assim a nossa leitura. Se você já sabe quão precioso é o valor do tempo, respeite o tempo dos outros para que as suas horas sejam respeitadas. Recorde-se que se você tem compromissos e obrigações com base no tempo, acontece o mesmo com as outras pessoas. Ninguém evolui, nem prospera, nem melhora e nem se educa enquanto não aprende a empregar o tempo com o devido proveito. Seja breve em qualquer pedido. Quem dispõe de tempo para conversar sem necessidade pode, claramente, matricular-se em qualquer escola, a fim de aperfeiçoar-se em conhecimento superior. Trabalho no tempo dissolve o peso de quaisquer preocupações, mas tempo sem trabalho cria fardos de tédio, sempre difíceis de carregar. Um tipo comum de verdadeira infelicidade é dispor de tempo para acreditar-se infeliz. Se você aproveitar o tempo a fim de melhorar-se, o tempo aproveitará você para realizar maravilhas. Observe quanto serviço se pode efetuar em meia hora. Quem diz que o tempo faz apenas desilusões é quem não tem feito outra coisa senão iludir-se. Muito bem. Vamos então fazendo a nossa oração, nossas preces iniciais, e assim convido a todos para que vamos fechando os nossos olhos, respirando lenta e profundamente, procurando sentir a harmonia do ambiente e mentalizando também o nosso mentor espiritual, o nosso anjo da guarda, a esse amigo, companheiro incansável de todas as horas, que a todo instante e momento nos auxilia e nos intui no caminho do bem e da retidão. Em seu nome vamos saudando toda a espiritualidade presente em nossos lares, em nossas casas, pedindo permissão a eles que nos conduz até a presença do nosso Mestre, Cristo Jesus, e diante do Mestre, joelhos em pensamento, rogando ao Mestre, cá estamos mais uma vez reunidos em Teu nome. Pedimos permissão para iniciar nossos estudos, nosso encontro, e para que possamos servir em Suas obras, em sua seara, onde quer que se faça necessário, ó Mestre, na medida de nossa capacidade e, sobretudo, nosso merecimento. E por tudo isso, nós te agradecemos, Mestre, e louvamos ao Pai através da prece. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe nossas dívidas na medida que nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação. E nos livre de todos os males. Que só vós sois o poder e a glória e o reino para todo sempre. Que assim seja. Joia! Vamos lá então, queridos amigos, queridas amigas, companheiros de fé ideal em nosso Cristo Jesus. O Evangelho, enfim, a Bíblia como um todo, é uma grande enciclopédia da vida. De vivências, vicissitudes, dramas, alegrias, festejos, regozijos, enfim, todo o drama humano retratado
esses milênios que se passaram até hoje, estão ali retratados, se encontram ali. De modo que muitos personagens, a gente pode se identificar facilmente com eles, né? Todas as vidas, as características, as virtudes, os defeitos, os vícios, nós nos identificamos muito com eles. E hoje, em um em particular, nos chama a atenção, e é o tema do nosso encontro de hoje, que é o sobre a vida de Bartimeu, né? A passagem dele no Evangelho é bem curtinha, mas, embora seja curta, dos 4 evangelhos canônicos, dos evangelistas, né, canônicos que se encontram no Evangelho, 3 fazem remissão a ele, né? E 3, Mateus, Marcos e Lucas, fazem remissão a essa passagem sobre a vida de Bartimeu. Nós escolhemos a narrativa de Marcos porque tem mais detalhes, né? Tem mais algumas minúcias que é importante para nosso encontro de hoje, porque ele tem algumas simbologias importantes que a gente vai falar, né, no transcurso do nosso encontro de hoje, tá? Então vamos lá. O Evangelho de Marcos se encontra. Eu vou ler o trecho do Evangelho e aí a gente dá início ao nosso bate-papo, né? Está em Marcos, capítulo 10, versículo 46 a 52. E diz assim, Marcos: E saindo ele de Jericó, com seus discípulos e uma grande multidão, Bartimeu, o cego, filho de Timeu, estava sentado à margem do caminho, mendigando. E ouvindo que era Jesus de Nazaré, começou a clamar e a dizer: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitos, a multidão, o repreendiam, para que se calasse. Mas ele clamava cada vez mais alto: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. E Jesus, parando, disse que o chamasse. E o chamaram, o cego, dizendo-lhe: Tem bom ânimo, levanta-te, ele te chama. E ele, lançando de si sua capa, levantou-se e foi ter com Jesus. E Jesus, falando, disse-lhe: Que queres que eu te faça? E o cego lhe respondeu: Mestre, quero que tenha vista. E Jesus lhe disse: Vai, a tua fé te salvou. E ele logo viu, e em seguida seguiu o caminho junto com Jesus. Muito bem. Vamos a alguns contextos históricos dessa narrativa. Jesus ele estava vindo da Galiléia e passou pela Pérea, pela Samaria e já estava em caminho de Jerusalém para a festividade da Páscoa, né? Dentro de dias ele seria crucificado. Então era a última passagem de Jesus por aquela cidade, né, de Jericó. Esse caminho ele já estava percorrendo, já fazia mais ou menos 63 quilômetros, né, aproximadamente. Então ele, os apóstolos e outros seguidores caminhavam junto com Jesus para a festividade da Páscoa, né? E quem era Bartimeu? Né? Que figura é essa? Que homem era Bartimeu? O que a gente pode fazer? A primeira observação. A primeira assertiva que tem no Evangelho, tanto de Marcos, Lucas e Mateus, é que ele era um mendigo, né? E o que vem a ser a etimologia da palavra mendigo? A palavra mendigo vem do latim e da palavra mendo, que quer dizer machucado, defeituoso, né? Isso porque os primeiros mendigos assim denominados eram aqueles que eram os ex-soldados que foram feridos, mutilados em guerras, em conflitos, eram aqueles que, por assim, de nascença, nasceram deformados, paralíticos, né? E que, por acidente de trabalho, ocasionaram nessa situação. Então, dessa circunstância, era o mendigo, propriamente dito, pela acepção latina da palavra, né? E eles, então, como não podiam exercer o ofício que antes exerciam, ou porque nunca poderiam exercer qualquer profissão, eles dependiam, então, da bondade alheia, da misericórdia alheia, pedindo, né? Sempre pedindo esmolas, dinheiro, comida, enfim, qualquer situação que pudesse lhe atender o corpo material, né? A segunda observação que a gente pode fazer sobre Bartimeu é que ele não tinha uma identidade própria. Ele era como se fosse um ser invisível. Muitas das pessoas, aquelas que não de bom grado não lhe davam um alimento, uma esmola, algo que o sustentasse, roupas, enfim, não viam, fingiam que não viam, né?
tal como ocorre muito hoje, né, na nossa cidade, nas nossas ruas e circunvizinhanças. Mas o que chama mais atenção é a questão da identidade de Bartimeu. Porque Bartimeu não é um nome próprio. Isso é um... Bartimeu, do sânscrito, quer dizer filho de alguém. Bart quer dizer filho de alguém. E esse filho de alguém, como diz a narrativa de Marcos, era filho de Timeu. Né? Então veja, ele não era nem chamado pelo nome dele, mas simplesmente como um filho de Timeu. Nada mais além. Então, isso nos dá a impressão de, claro, além das chagas que afligia a cegueira, que afligia Bartimeu, ele não tinha uma identidade própria e de quanto isso devia ser sofrido para ele. Porque pensamos nós aqui, a gente gosta de ser chamado, de ser tratado pelo nome, né? O tratamento de ser chamado tanto cordialmente como ou não, ser chamado rispidamente, mas ser chamado pelo nome, isso induz um respeito, uma identidade própria, né, natural. E Bartimeu, o nosso personagem de hoje, era simplesmente conhecido como o filho de Timeu. Como que é o nome dele? Não sei, sei que é filho de Timeu, não importa. Né? Então, ele não tinha essa identidade. Essa é uma outra augura que assolava o Bartimeu. E qual que era a situação emocional, espiritual de Bartimeu? Ele era um cara, um sujeito inconformado, um incomodado. Por quê? Pela própria circunstância dele, ele não aguentava mais conviver com aquela situação, de depender exclusivamente das pessoas. Então, quando ele tinha tudo para desistir da vida, todas as circunstâncias, todas as condições da vida lhe eram desfavoráveis. Ele não tinha casa, não tinha um lar, não tinha um trabalho, não tinha amigos, colegas, familiares, bens, nada, 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 nada. Ele vivia ao léu, ao relento, enfim, tinha tudo para desistir da vida, mas algo o mantinha firme, convicto e forte, né? Que tudo ensejou para esse momento em que ele se encontra com o mestre. E ele poderia continuar nessa situação, nessa vivência dele, né? Enfim, ele era digamos assim, um pobre coitado, né? E se resignar com essa situação, ele poderia muito bem continuar com essa circunstância. Poderia levar a vida até a morte dele dessa maneira. Como é aquela música do Jorge Amado, Gabriela, né? Eu nasci assim, vou viver assim e vou morrer assim, coitadinho de mim, e que assim seja. Mas tinha algo dentro dele que perdurava pela mudança, né? E é isso que a gente vai ver logo mais. Essa situação é: não quero mais isso, não quero mais viver assim, dessa maneira. E aqui a gente pode mencionar que essa narrativa de Marcos evangélica, ela se divide em 3 acontecimentos, né? Que é o clamor, clamar. E o que vem a ser esse verbo clamar? É o pedir com fervor, com persistência, com determinação, que é o pedido, né? Clamar. A segunda parte que a gente pode dividir dos fatos da narrativa é a pergunta, né? Que a gente viu que o mestre pergunta para ele. E a terceira é a transformação ou o milagre propriamente dito, né? Então, Bartimeu, assim que soube da agitação, porque ele ouviu o burburinho, né? A gente viu que havia uma multidão. Inclusive, esse acontecimento ocorre no mesmo dia daquela questão de Zaqueu, né? Zaqueu que subiu na árvore para ver Jesus passar, né? E na narrativa de Marcos, Marcos coloca que Bartimeu estava no início e Lucas coloca que Bartimeu estava no fim da cidade. Mas isso não conflita com a narrativa histórica, né? O que importa é que Bartimeu estava na mesma cidade, na mesma circunstância, e o que denota que havia, sim, uma grande multidão. Então, aquele burburinho, aquele bafafá todo na cidade, Bartimeu ouvindo, e aí ele perguntou o que está acontecendo, quem que está vindo aí, e aí disseram, olha, é o Messias, é o Salvador dos homens que está vindo. Tá? E quando ele começou a ouvir que a multidão estava gritando mais alto, a alegria do povo estava mais efusiva, ele percebeu que Jesus estava perto dele. E aí ele não titubeou, né? Não pensou 2 vezes e gritou: Jesus, filho de Davi, tem piedade e misericórdia de mim.
E ninguém ouviu, né? Mais alto, com mais persistência, com mais constância, com mais vontade. Jesus, filho de Davi, tenha compaixão de mim. E aí as pessoas, admiradas, falam assim, poxa, quem que é esse? João Ninguém, esse aí, né, tá pensando o que é? Fica quieto, né? A multidão, então, tentou silenciar, nós estamos querendo ouvir o que o mestre vai falar, o que ele possa vir a dizer, né? Tentaram silenciar, tentaram calar, mas aquela vontade, o ímpeto dele, daquela questão da mudança, falava mais alto. E mais uma vez ele gritou com todo o pulmão que ele tinha e falou, Jesus, filho de Davi, tenha piedade de mim. Ouvindo isso, então, o mestre deteve, e junto com ele toda a multidão parou junto. E aí ele pediu para os apóstolos, os discípulos, os mais próximos, falou assim, olha, pode trazer ele, né? Traga ele mais próximo. Vamos ver quem é esse homem. E aqui a gente tem a primeira, um aspecto simbólico que a gente pode trazer dessa questão da multidão, né? O que vem a ser a multidão no nosso dia de hoje para nós como indivíduos, né? A multidão vem a ser, então, todas tudo que sufoca na nossa, e reprime, silencia a nossa vontade e proposta de mudança. Todos os anos, início de ano, a gente sempre faz aquela listinha, né, um checklist. Esse ano vou fazer isso, 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 isso. E aí passa todo o ano, chega no final do ano, a lista está do mesmo jeito, poucas mudanças ou nenhuma mudança. E depois a gente vai, esquenta de novo, reesquenta, fica aquela questão requentada de proposta de mudança e nunca muda. A multidão vem a ser, então, simbolicamente, para nós hoje, no contexto atual, nós indivíduos, tudo isso, então, que silencia essa nossa vontade, que nós nos propusemos a mudar, a nos transformar, a burilar o nosso interior. E aí são as vicissitudes do trabalho, do dia a dia, do corre-corre, dos afazeres domésticos, da família, enfim, tudo aquilo que nos distancia aquele ímpeto que nós temos, né, de querer ser algo melhor, de nos transformar. E, como nós vimos, Bartimeu, então, não se resignou, não se contrafez nessa questão de ser mais uma vítima da vida e se propôs a se transformar a si próprio, né? De condicionamento, de aceitar, de compreender essas mudanças. E aí a gente traz para nós essa questão representativa de mudança. Muitas vezes, em muitas circunstâncias da nossa vida, já se passou, o que a gente se depara no dia a dia, a gente tende a achar que sempre tem que mudar são as outras pessoas, o próximo, os terceiros, todos aqueles que nos cercam. Nós somos quase que perfeitos, né? Nós precisamos mudar. Tá? O mundo que está errado, o mundo que não me compreende, eu tenho a visão certa que é para ser feito. Né? E aí o que acontece? Eu mudo de casa, eu mudo de relacionamento, eu mudo de cidade, eu mudo de trabalho, eu troco um carro, mas a angústia, a aflição continua, porque essas vicissitudes, essas circunstâncias se encontram dentro do meu mundo interior e não fora. Então quer dizer que essa proposta de mudança é do meu íntimo, não é o mundo que está errado. Né? Então, esse exemplo que Bartimeu nos dá de que o mundo é o que ele pode fazer por ele é ele mudar, ele pedir, ele clamar por auxílio, por ajuda. E foi o que ele fez. E nós, muitas vezes, se não todas as vezes, a gente, quando se afasta um pouco do Evangelho, das Escrituras, a gente está sempre em busca de um milagre, sempre de um acontecimento, que algo caia, que seja trazido dos céus para nós, sabendo que a única coisa de graça que cai do céu é chuva. E esses milagres são acontecimentos muito desejáveis que a gente quer que ocorram, mas de difícil resolução, eles não vão ocorrer sem que a gente dê o primeiro passo, que a gente comece pelo começo, que é pedindo ajuda, pedindo auxílio, tal qual como fez Bartimeu. Ele clamou, pediu com tanta veemência, de todo o coração, de toda a alma dele, por auxílio, por uma ajuda para o mestre, e algo foi feito, algo foi revelado para ele, foi lhe dado à vista. Né? E assim como nós pegamos esse exemplo, nós queremos um milagre, mas a gente não faz por onde, a gente não faz o mínimo que é
pedir auxílio, pedir ajuda, seja por a gente não compreender os acontecimentos que nos ocorrem nas nossas vicissitudes, seja muitas vezes, se não na maioria das vezes, por nosso orgulho, né? A nossa vaidade, de não querer ser, transparecer fracos, né? A gente não pede, não roga auxílio. Mas, se nós pedirmos com sinceridade, clamar no fundo do nosso coração aos céus, será aberto, será nos dado. Porque assim foi dito por Jesus, né? Pedis e obtereis, batei a porta e se lhe será aberto. E assim devemos proceder também, né? E qual é essa oportunidade, então, que a gente deve clamar, tal como fez Bartimeu nessa oportunidade que ele tinha? Porque essa oportunidade foi única e exclusiva. Muito embora ele não soubesse que Jesus estaria passando por Jericó pela última vez, porque dentro de dias ele seria crucificado, ele não deixou passar. É hoje, é agora. E que oportunidade, então, hoje, no nosso contexto atual, que nós não devemos passar? É novamente aquela listinha requentada de final de ano e de início de ano que a gente sempre nos coloca, né? Que a gente pedir para obter pelo começo, né? Resignação, entendimento dos acontecimentos conosco, sabedoria, disposição e força para melhor servir o próximo mais próximo, que é o dentro de casa, a esposa, o esposo, os filhos, depois no trabalho, com os colegas, ser um melhor empregado, né? Com os vizinhos, enfim, com os amigos. É essa, então, a predisposição, a oportunidade que nós devemos começar a agarrar de melhor servir. E melhor servindo, o trabalho vai fluindo, o trabalho vai acontecendo, vai se avolumando, vai se intensificando e engrandecendo com o tempo. E aí a gente transforma muita coisa, muita coisa. Então voltamos à narrativa do Evangelho, né? Vimos então que quando Jesus parou, ouvindo o clamor fervoroso de Bartimeu, Jesus mandou chamá-lo. A primeira atitude, então, de Bartimeu, quando os discípulos, os próximos, se chegarem e falaram assim: Olha, levanta-te que o Mestre está te chamando. A primeira atitude dele foi se despir, largar a capa, né? Como fala assim, olha, ele lançou de si a capa, né? Essa é uma questão interessante também, que comporta alguns comentários aqui que a gente vai fazer. O primeiro deles é o histórico, né? O que representa essa questão da capa? No Império Romano, eles eram tão organizados, né, que até para pedir, para mendigar, tinha que ser registrado, tinha que ter uma ordem, né? Porque para parar a ordem nas cidades, para não ter aqueles excessos de lotações de pedintes, eles eram previamente cadastrados, né? E devia demonstrar realmente a incapacidade para o trabalho, para qualquer ofício. Então, Bartimeu era cego, para os trabalhos que existiam, os ofícios que existiam para a época, ele era inapto para todos, né? Então ele foi atestado, certificado que realmente ele não podia desempenhar nenhum trabalho, né? Então as autoridades administrativas romanas lhe concediam então a permissão de poder mendigar, tá? E essa permissão era dada em forma material, era representada por essa capa. E atrás da capa tinha uma espécie de, digamos assim, uma inscrição né, na capa dizendo que, dizia mais ou menos assim: este homem é um mendigo, não se presta a nenhum tipo de trabalho e vive de pedir, né? Ou seja, então, eventuais policiais que circundavam a cidade, se encontravam um pedinte com essa capa, com essa autorização, não o importunavam, deixavam ele pedir nas portas dos templos, nos mercados, no comércio, enfim, as autoridades não o importunavam. Ao contrário daqueles que não detinham esse registro, essa autorização, esses eram retirados de circulação, tá? Então, a gente percebe que essa atitude, então, de Bartimeu, de, ao ser chamado e verificar que a oportunidade dele foi alcançada, estava prestes de ser atendida, né, a resolução dele, o que ele faz? Ele lança essa capa, ele se desfaz dela e deixa para trás. Essa capa, muito embora ela represente um atestado de incapacidade, de não poder fazer determinadas situações da vida cotidiana, ela representa, ao mesmo tempo, uma segurança. Segurança do quê? A segurança de você ter, no mínimo, a possibilidade de pedir.
e era disso que ele vivia. Então, representava para Bartimeu uma segurança, porque ele não era importunado pelas autoridades, ele poderia circular pela cidade e pedir para quem que ele achasse passasse por perto dele. Então, muito embora, ao mesmo tempo, fosse um atestado de inaptidão, né, de fraqueza, ao mesmo tempo era também uma segurança, porque era o sustento dele. Então, esse deixar a capa, deixar de despir a capa e deixá-la para trás, denota uma coragem de Bartimeu, uma fé irresoluta de deixar todo esse mundo que ele conhecia, essa vivência, essa vida que ele já sabia, que ele conhecia, de que ele detinha uma certa segurança de como ele podia circular, de como ele podia fazer, de como ele podia pedir, ele deixa isso para trás, sabendo que se ele deixasse essa capa para trás, porque essa capa era muito almejada por outros mendigos, os outros pedintes, se ele deixasse cair, outro vinha e pegava. E mesmo assim, ele não titubeou, não pensou duas vezes, despiu-se dela e foi ao encontro do mestre. Essa simbologia, então, mostra para nós e exemplifica essa atitude de a gente deixar certos comportamentos para trás de nós, indivíduos. Né? Sempre que a gente nos propõe a seguir o caminho do Evangelho, isso envolve uma renúncia, é deixar algo para trás. Muitos de nós, se não todos, temos algum fato ou um acontecimento para mencionar, ou no fundo do nosso coração, de certas companhias que nós deixamos de ter, amizades, ambientes, vivências que nós antes tínhamos, agora não temos mais, atitudes que tínhamos antes, agora não temos mais, pessoas então que nós éramos e agora não somos mais, depois que nos propomos seguir, aprender, compreender e entender o Evangelho. Então, o exemplo de Bartimeu, de deixar essa segurança, essa vida segura que ele tinha de pedinte para trás e ir para o desconhecido, para algo novo, que ele não sabe o que vai acontecer, também serve de um grande exemplo para nós. Muitas vezes a gente fica apegado a determinados relacionamentos de amizade ou de companheirismo e de trabalho, de emprego, enfim, né? Porque mesmo que isso não nos complete, que isso não nos satisfaça, isso não nos integralize, a gente fica com aquele medo do desconhecido e a gente prefere ficar com o que a gente já conhece, menos, mesmo sendo ruim para nós, mesmo não sendo salutar, a gente prefere se agarrar a isso do que ir para algo novo, para o desconhecido, por pouca fé. Né? E a gente teme, a gente fica com esse receio. E Bartimeu, então, nessa passagem do Evangelho, vem nos exemplificar esse destemor, essa altivez, nessa atitude dele de deixar essa vivência, essa vida que ele tinha para trás. De inopino, porque ele levantou, já jogou a capa e foi, né? Falar com o mestre. E é bom lembrar, nessa circunstância, que mesmo não pensando duas vezes, muito embora ninguém soubesse, nem mesmo o mestre talvez soubesse, mas que ele queria recuperar a visão, Bartimeu não conhecia outra vida senão pedir. Ele não conhecia nenhum outro ofício, nenhum outro trabalho, a não ser viver de mendicância. Então, como seria a vida dele depois que ele passasse a enxergar? Ele não se preocupou com isso. Né? Cada dia tem as suas dificuldades. Né? O principal dele daquele dia era resolver, era atender o maior anseio que ele tinha na vida dele naquele momento, que era voltar a ver. E aí a gente vem para a segunda parte da narrativa, que é a pergunta, né? Porque Bartimeu tinha o desejo, tinha uma necessidade, e diante dela, Jesus, o nosso mestre, pergunta: Bartimeu, o que queres que eu te faça? Né? O que você quer? E respondendo essa pergunta, às vezes, a gente fica na mesma situação daquele gênio da lâmpada, né? Muito embora o gênio dava três desejos, nessa aqui era só uma. E aí Bartimeu poderia falar, bom, eu sei que ele é um Messias, que ele faz milagres, ele faz muito acontecer, eu posso pedir que essa situação que eu tenho, que as pessoas me atendam sempre que eu pedir. Eu posso pedir algum bem material, eu posso pedir alguma comida que eles estão carregando, alguns mantimentos. Eu posso pedir que ele me leve junto como
para ele cuidar de mim. Enfim, podia uma infinidade de situações, de coisas, de questões materiais que atenderiam puramente o corpo físico. Mas assim, ele não fez. Mas a gente pode perguntar, alguém já fez algum pedido de ordem material para Jesus? Tem no Evangelho de Mateus uma parte em que a mãe de Tiago e de João, dos apóstolos, sempre, quando teve a oportunidade de encontrar com Jesus, ela perguntou assim para Jesus, né? Queria perguntar, pediu algo para Jesus e perguntou, né? E Jesus respondeu: o que você quer que eu faça por você? E ela falou: olha, eu quero que você coloque meu filho Tiago à sua direita e meu filho João à sua esquerda, né? No seu reino que você vai edificar aqui em Israel. E aí Jesus, né, com toda a bondade, amorosidade, ternura e carinho, respondeu: olha, isso não cabe a mim, não compete a mim fazer isso, né? Porque essa ordem e grandeza pertence ao Pai. E você não sabe o que você está pedindo. Ou seja, a própria pessoa não sabe o que tá, a real necessidade dela. Não sabia o que estava pedindo, né? E muitas vezes nós, como pedimos, desejamos algo, a gente não faz aquela reflexão, tal como Bartimeu deve ter tido, daquele silogismo, né? Isso que eu quero, isso que eu desejo, é o que eu preciso ou o que eu simplesmente quero? Bartimeu pediu aquilo que ele precisava, né? E então, isso que ele precisava, que era ver, ter vista, quem tem olhos que vejam, essa visão então que ele pediu e foi atendido, ensejava a situação sincera e honesta de que ele não queria ser mais conduzido por outrem, ele não queria ser levado pelos outros, pela multidão. Ele queria ser senhor de si, ver, enxergar e traçar o seu próprio caminho. E isso nos traz uma reflexão simbólica também, no exemplo para nós individualmente, de que, muito embora nossos olhos materiais não estejam comprometidos, nós somos muitas vezes cegos espiritualmente, essa cegueira espiritual, que muitas vezes nós deixamos nos levar por nossas paixões mundanas, por nossos vícios, né, e defeitos, e atendemos o clamor da multidão. Então, vamos cegos sendo guiados por cegos, né? Então, essa atitude de Bartimeu, de querer ser senhor de si, de ter a real visão do mundo, nos cala muito, muito, muito fundo ao nosso coração, no sentido de nós procurarmos ser senhores de nós mesmos, né? De pedir e de perguntar. Essa pergunta, ela remete também àquela outra, o discípulo de Paulo de Tarso, né? Senhor, o que queres que eu faça? Né? O que queres que eu faça? Então, esse pedido, esse clamor, com veemência, com insistência, fora feito por Bartimeu. E não querer mais ser cego, assim como nós, desejosos e ansiosos por de aprender e compreender o Evangelho, de retirar a nossa cegueira espiritual, queremos enxergar o plano do Evangelho de Jesus. Né? E aí nós chegamos para a terceira e última etapa da narrativa, que vem a ser a transformação. Nós vimos o clamor, o pedido, né? Vimos a pergunta, a grande pergunta que o mestre fez, e agora a gente vê a terceira etapa, que é a transformação, o milagre. Nós vimos então que depois que Bartimeu deu por si, começou a enxergar e ver, ele ficou maravilhado, se debruçou, ajoelhou aos pés do mestre, agradecendo, e Jesus, né, com toda amorosidade e bondade infinita, disse: não me agradeça, que eu não fiz nada. Quem o fez foi você mesmo, a tua fé te salvou. Né? Isso denota então que Jesus, ele, claro, está sempre a nos amparar, sempre a nos acalentar o nosso ânimo, a nossa esperança, sempre nos consolando, mas Jesus, ele sempre vai apontar a porta, ele sempre vai mostrar o caminho, mas quem deve abrir a porta e percorrer o caminho somos nós. Somos nós que devemos fazer. Tá? Então, respeitando o mestre, sempre respeitando o nosso livre-arbítrio, denota essa possibilidade para a gente. Né? E esse caminho, essas portas que nós optamos, é a questão da renúncia. Cada escolha que nós fazemos no caminho do Evangelho vai ser uma renúncia que nós deixamos no plano material,
do mundo profano e o caminho das palavras do aconselhamento divino no Evangelho. Não é? Então, nós vimos que essas renúncias, como a gente pode dizer, são certas vivências, ambientes, amizades, companhias que antes tínhamos e agora não temos mais, porque nós optamos por algo que nos faça melhorar, que nos transforme o nosso íntimo. Na narrativa, a gente viu que Bartimeu começou a passagem evangélica, ele estava à margem do caminho, ou seja, ele estava fora, né? À beira do caminho, ouvindo. E ele termina a passagem do Evangelho percorrendo o caminho, junto com Jesus. E esse, então, é o maior milagre, né, desse fato, dessa narrativa. Não foi nem a questão de voltar a ver, mas a da transformação íntima de Bartimeu, que assim que ele viu o Mestre, ele compreendeu que aquele era o Messias e não ficou mais ao largo do caminho, da estrada. Né? Ele seguiu o caminho juntamente com o Mestre, os demais apóstolos, até Jerusalém. Então, essa questão da transformação, e o que serve mais uma vez de exemplo para nós, né, o Bartimeu, que nós estamos como aprendizes, né, desejosos, ansiosos de angariar a luz do Evangelho, que assim que a gente começa a entender, a compreender, a gente queira seguir nesse caminho e a gente não encontra nenhum outro empecilho que possa desvanecer desse ímpeto, desse desejo que nós queremos nos transformar. Né? Fica então essa vivência, o exemplo de Bartimeu para nós todos. Né? Eram essas a nossa fala de hoje. Novamente agradeço a oportunidade de estar com todos vocês. Muito bom esse encontro, essa oportunidade que nós temos de falar, dialogar, conversar um pouquinho sobre o Evangelho. Né? E assim já vamos convidando para fazer a nossa prece de encerramento. Convido a todos para encerrarmos nossos olhos, buscando a sintonia inicial. E elevemos nossos pensamentos até o Senhor de nossas vidas. E de joelho em pensamento agradecemos. Ó Senhor, obrigado por mais essa bendita oportunidade que nos concede de estarmos reunidos em torno do Evangelho do Teu Filho, Mestre, nosso Cristo Jesus. Agradecemos pela dádiva da vida, pela bênção da reencarnação, por todas as oportunidades e graças alcançadas e concedidas, e principalmente, ó Pai, por aquelas que momentaneamente não conseguimos enxergar e apreender. Ó Pai, de toda a nossa alma, de todo o nosso espírito, queremos desejar e vibrar com muito amor, com muita fraternidade, paz, e que esses sentimentos possam ser conduzidos por vós a todos nossos irmãos, companheiros e a toda a humanidade desse planeta Terra. Que eles possam se sentir acolhidos e abraçados pela centelha divina de esperança e consolação que o Senhor, a todo instante, derrama sobre todos nós. Pedimos mais uma vez permissão para encerrar o nosso encontro de hoje e que todos nós possamos encontrar na sua santa paz. Até a próxima semana. Que assim seja, graças a Deus. Gente, boa noite. Fiquem com a paz de Jesus e nos encontramos na próxima semana.